Olá! Estamos aqui para fazermos juntos a correção da prova da Receita Federal do Brasil, organizada e elaborada pela ESAF, a Escola Fazendária, recentemente aplicada. A prova foi aplicada em setembro, agora de 2012. A gente vai fazer a correção, comentando cada uma das assertivas e aproveitando o ensejo para revisar alguns pontos da matéria de direito constitucional para que possa ser enriquecedor no seu estudo. A ESAF não surpreendeu no modo ou na forma de elaboração das questões, uma vez que ela trouxe aí uma miscelânea de questões que cobram a literalidade do texto constitucional e outras questões recheadas de aspectos doutrinários e, sobretudo, decisões recentes ou jurisprudenciais. Então, nós vamos pontuar e comentando cada uma das assertivas, tá? Vamos lá. Na tela, a gente encontra, então, a primeira questão que diz respeito ao estudo da teoria geral da Constituição, o tópico aí de classificação das Constituições. Um tema sempre muito recorrente em concurso, em que a gente analisa a classificação das Constituições por diversos critérios. Então, vejam só. A questão 1 da Constituição diz assim: o estudo da teoria geral da Constituição revela que a Constituição dos Estados Unidos se ocupa da definição da estrutura do Estado, funcionamento e relação entre os poderes, entre outros dispositivos. Por sua vez, a Constituição da República Federativa do Brasil, de 1988, é detalhista e minuciosa. Ambas, entretanto, se submetem a processo mais dificultoso de emenda constitucional. Considerando a classificação das Constituições, e tomando-se como verdadeiras essas observações sobre uma e outra Constituição, quais sejam as Constituições norte-americana e brasileira, é possível afirmar que, vejam só, letra A Constituição da República Federativa do Brasil de 88 é escrita, analítica, rígida, e a dos Estados Unidos, rígida, sintética e negativa. Então, vejam só, nessa primeira questão, a gente trabalha aqui algumas classificações da Constituição, quanto à forma, quanto à extensão e ainda quanto à sua estabilidade ou quanto à mutabilidade. Inicialmente fala aqui da Constituição escrita, Então, quanto à forma, vamos lembrar que uma Constituição, ela pode ser escrita ou a Constituição ainda pode ser não escrita, também chamada de costumeira ou consuetudinária. As Constituições escritas têm por característica serem organizadas em um único documento formal e solene, que concentra nesse documento aqueles elementos estruturantes essenciais do Estado. Então, vejam, a Constituição escrita, essa Constituição, então, como é o caso da Constituição brasileira, ela organiza nesse único texto aqueles elementos estruturantes do Estado, quais sejam direitos e garantias fundamentais, são elementos ou normas materialmente constitucionais, direitos e garantias fundamentais, ainda as normas referentes à estrutura do Estado, à organização do Estado. Ou seja, toda a Constituição tem por objeto, e nas escritas ser organizado em um único texto, tem por objeto organizar esses elementos que compõem o Estado. A forma de aquisição e o exercício do poder político, organização do Estado, organização dos poderes, os direitos e garantias fundamentais, a defesa das instituições democráticas, enfim, estão concentradas em um único texto, razão pela qual ela é classificada como uma Constituição escrita. É o caso da Constituição brasileira. Até aqui, a assertiva, então, está correta. Aproveito a oportunidade para a gente fazer duas inferências ou duas observações importantes. Embora, como eu disse, a Constituição escrita, ela organiza os seus principais elementos em um único texto, no direito brasileiro, nós podemos falar que admite-se, ou já é admitido, normas constitucionais que tenham por objeto elementos estruturantes do Estado fora da Constituição.
Então, algumas observações quanto à Constituição escrita se fazem necessárias. A primeira delas é essa. Embora a nossa Constituição seja escrita, admite-se normas constitucionais fora da Constituição. Sobretudo, se analisarmos aqui o artigo 5º da Constituição Federal, parágrafo 3º, que admite, né, como normas materialmente constitucionais que versem sobre elementos estruturais do Estado, também os tratados internacionais de direitos humanos. Lembrando que esses tratados internacionais, após a Emenda Constitucional 45 de 2004, são recepcionados com o mesmo status, equivalendo-se às emendas à Constituição. Uma vez que eles são agora recepcionados, aprovados em 2 turnos de votação na Câmara, 2 turnos de votação no Senado, né, sendo necessário a aprovação em todos os turnos de votação de 3/5 dos votos e equivalem-se às emendas constitucionais. Então vejam, a nossa Constituição é um único texto escrito, solene, né, estruturado, mas admite normas constitucionais fora da Constituição, em que o seu conteúdo materialmente versem sobre esse núcleo essencial, elementar na Constituição de um Estado tomado aqui no sentido de Estado soberano. Cita-se ainda como exemplo de norma constitucional, mas que está fora da Constituição, embora nem por isso ela deixe de ser, né, uma Constituição escrita, o Código Eleitoral. O Código Eleitoral também versa sobre elementos estruturantes do Estado, uma vez que diz respeito a um direito fundamental, que são os direitos políticos, e o exercício desses direitos políticos, tanto a nossa capacidade eleitoral ativa quanto a nossa capacidade eleitoral passiva, e que encontra-se fora do texto constitucional, tá? Mas é materialmente constitucional, certo? Então, um primeiro aspecto. Outra observação que eu faço ainda, em relação às constituições escritas, e uma peculiaridade, né, do direito brasileiro, é que é possível pensarmos também em normas constitucionais não escritas. Né? Isso mitiga, mas não anula o fato da nossa Constituição ser uma Constituição escrita. Ou seja, é possível pensarmos em normas constitucionais que têm o caráter, o conteúdo de norma propriamente constitucional, no entanto, não escrita. Então, nós teríamos aí normas constitucionais não escritas. Sobretudo quando a gente pensa, né, nas normas, nos princípios implícitos adotados pela Constituição em matéria de direitos fundamentais. Aqui, vale a pena lembrarmos do artigo 5º, parágrafo 2º da Constituição Federal, que diz o seguinte, né, as normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais estão ainda nos princípios adotados pela Constituição Federal, ao longo do seu corpo e nos tratados internacionais que já mencionamos. Então vejam, o parágrafo 2º do artigo 5º, né, ele dá uma abrangência das normas definidoras de direitos e garantias fundamentais, que são, por excelência, né, elementos estruturantes do Estado, normas materialmente constitucionais. Mas eu tenho algumas dessas normas que não constam explicitamente escrito, de forma escrita na Constituição. Podemos citar aqui os chamados, então, princípios implícitos de direitos e garantias fundamentais, como, por exemplo, o mandado de injunção coletivo. Né? Vejam que ele não está escrito na Constituição, mas já é, né, admitido. Há aqui jurisprudência uníssona nesse sentido. Ou ainda, né, a regrinha do non bis in idem, que não admite, non bis in idem, né, que não admite a tributação em relação ao mesmo fato. Né? São normas constitucionais não escritas, admitidas aí no nosso ordenamento jurídico. Ok? Bom, além da Constituição brasileira, da Constituição norte-americana, que são constituições escritas, né, a gente tem hoje a maioria das constituições aí do Ocidente. Ok? Mas ainda vejam,
voltemos ao critério de classificação. Uma Constituição ela pode ser escrita ou não escrita, consuetudinária, como é o caso clássico, né, o exemplo clássico da Constituição inglesa, também a Constituição de Israel, a Constituição de Nova Zelândia, são constituições não escritas, consuetudinárias. Ou seja, existem um texto escrito, mas as normas definidoras, né, dos direitos e garantias fundamentais, de elementos estruturantes, de organização do Estado, de organização dos poderes, constam de forma espaçada também na doutrina e na jurisprudência. Por isso que ela é tida como uma Constituição não escrita, né? Porque as normas estão esparçadas em textos legais e na doutrina, nos costumes, na jurisprudência. Esse tipo de Constituição é muito adotado no sistema do common law, né? Muito adota-se essa Constituição e, como eu já disse, a Constituição inglesa é o melhor exemplo. Embora, é importante ressaltar que nos dias atuais, a Constituição inglesa, ela tem adotado, né, ou são adotados nos dias atuais pela Inglaterra, princípios constitucionais em textos. Né? Não nos esquecemos aqui do valor relevante que tem os costumes, né, no direito inglês. A Inglaterra tem adotado alguns princípios constitucionais em textos escritos. Então, ela não é apenas, né, formada por usos, costumes, doutrina e jurisprudência. Okay? Então, no primeiro aspecto, está correto afirmar que a Constituição ela é escrita. Segundo critério, a Constituição brasileira é analítica. Aqui é uma característica quanto à extensão. Então, vamos lá no quadro para o segundo critério, tá? A classificação quanto à extensão. Quanto à extensão, sabemos que uma Constituição ela pode ser analítica, também chamada de prolixa, tá? De uma Constituição extensa, expansiva, enfim, ou ainda pode ser chamada de Constituição sintética, breve, concisa, sumária, são sinônimos ao mesmo critério. Na Constituição analítica, né, o Constituinte decidiu, essa decisão política fundamental, constar no texto da Constituição, né, não só os elementos estruturantes do Estado, aquelas que nós chamamos de normas materialmente constitucional, como outras normas. Então, ela trata de diversos assuntos. Trata especificamente, né, do núcleo constitucional, que é a limitação do poder com fins garantísticos, ou seja, quais são os direitos e garantias fundamentais adotados por aquele Estado, como que se organiza esse Estado, qual que é a forma de defesa do Estado, a organização dos seus poderes, como versa sobre outros elementos, né, sobre outras normas, que aí nós chamaríamos essas normas de normas o quê? Formalmente constitucional. Só estão na Constituição por um aspecto formal, porque consta desse texto, né, que é a lei maior, mas o seu conteúdo não diz respeito às normas propriamente constitucionais. Era o que Carl Schmitt chamava de leis constitucionais. Aquelas matérias poderiam ser tratadas na forma de lei e não de norma constitucional. Mas como o Constituinte optou e colocou ela no texto da Constituição, passa então a ser uma norma constitucional, né? Lembrando que não há hierarquia entre as normas constitucionais. Então, a nossa Constituição, a Constituição de 88, sem dúvida nenhuma, ela é uma Constituição analítica, prolixa. Vejam que a nossa Constituição ela é composta de 250 artigos. Lembrando que há artigos como o artigo 5º, que somente ele tem 78 incisos. Né? Então, ela é extremamente prolixa. Quando a gente pensa no capítulo do Sistema Tributário Nacional, né, ou ainda dispositivos da Constituição, como, salvo engano, o artigo 217 da Constituição, que refere-se ao Colégio Pedro II, com sede no Rio de Janeiro, vejam que esses temas foram eleitos pelo Constituinte para constar na Constituição, no entanto, né, não versam sobre os elementos essenciais e estruturantes do Estado. Ela tem vários assuntos, além, né, do próprio objeto constitucional. Já uma Constituição sintética, breve, né, ela se resume, como o próprio nome diz, ela concentra apenas esses elementos, né, que determinam o núcleo essencial na formação dos Estados. A forma de aquisição, exercício do poder político, organização do Estado, organização dos poderes, direitos e garantias fundamentais.
ok? Aqui não há dúvida de que a Constituição de 88 é uma Constituição analítica, ao passo que a Constituição americana, a Constituição dos Estados Unidos, é uma Constituição sintética, né? Vejam só, a Constituição dos Estados Unidos, ela é de 1787, né? Então vejam quanto tempo tem. E vejam que até hoje a Constituição dos Estados Unidos, ela só teve 27 emendas. O que caracteriza, né, a rigidez da Constituição norte-americana. Mas, de qualquer forma, é uma Constituição sintética, breve. Trata apenas, né, dos elementos estruturais do Estado, quais são os direitos e garantias fundamentais lá adotados. Então, está correto afirmar que a Constituição de 88 ela é escrita quanto à forma, analítica quanto à extensão e rígida. O próximo critério aí, quanto à mutabilidade, ou ainda o critério da alterabilidade. Uma Constituição, ela pode ser, em relação a esse critério, imutável, ainda uma Constituição rígida, semi-rígida ou flexível. Vejam que esse critério diz respeito à capacidade de alteração ou não de uma Constituição, né? Aquela imutável que não permite mudança, né? Que não se altera. Não confunda o critério da imutabilidade com as Constituições rígidas, né? É claro que, sendo a ciência jurídica, o direito dinâmico, o texto constitucional muda à medida que muda-se, né, os anseios sociais. Não é o caso da nossa Constituição. Na Constituição rígida, o processo de alteração ele é mais dificultoso, né? O processo legislativo da nossa Constituição, ele tem um procedimento mais rígido, mais dificultoso. Vejam que os limites, né, materiais do poder reformador, no caso das PECs, as emendas à Constituição, exige-se aqui, né, aprovação em 2 turnos, das 2 casas, por 3/5. É mais difícil do que o processo legislativo ordinário, aquele processo para criação e alteração das leis ordinárias, leis complementares, né? Sem dúvida nenhuma, a nossa Constituição é uma Constituição rígida. O professor Alexandre de Moraes vai tratar a nossa Constituição como uma Constituição super rígida, tá? Mas dentro ainda desse critério, é uma nomenclatura, denominação por ele adotada, porque ele vai dizer o seguinte: bom, o processo legislativo é mais dificultoso e existe ainda limites materiais, aquele núcleo que nós conhecemos como cláusulas pétreas, que limita o próprio poder reformador. Daí ele usar a expressão super rígida. Já a Constituição semi-rígida é aquela em que uma parte das normas constitucionais altera-se por um processo legislativo mais dificultoso. Outra parte por um processo legislativo ordinário, né? Em geral, as normas materialmente constitucionais são mais protegidas, ao passo que as normas formalmente constitucionais alteram-se, né, da forma do processo legislativo ordinário. Bom, temos aí a Constituição, então, semi-rígida, uma miscelânea. E a Constituição flexível, né, é aquela Constituição que altera-se da mesma forma em que é alterado o processo legislativo ordinário. Tanto a Constituição brasileira, de 1988, quanto a Constituição americana, de 1787, são, quanto à mutabilidade ou alterabilidade, constituições rígidas, né? Vejam que a Constituição americana, né, é um processo bem mais dificultoso e pouco usual. Foram apenas 27 emendas. Ao passo que, se a gente for fazer uma comparação aqui, a Constituição de 88, né, ela já tem 70 emendas. Somente a Constituição de 1988, que tem 20 e poucos anos. Nós já estamos na emenda constitucional número 70 de 2012. Mas o processo de aprovação de uma PEC é muito mais difícil, enquanto o que diz respeito ao quórum de aprovação, do que ao processo legislativo ordinário, das leis ordinárias e leis complementares. Ok? Bom, seguindo ainda, voltemos aí à nossa tela. Vamos lá? A parte final da assertiva aí da letra A. Ela diz, bom, então a Constituição de 88 é analítica, é escrita e rígida, correto, e a dos Estados Unidos é rígida, perfeito, né? 27 emendas apenas, sintéticas, já falamos aqui, é uma Constituição breve, concisa, tem muito poucos artigos, né? E negativa, também está correto. O nosso gabarito aqui é a letra A,
né? Negativa por quê? Vejam que a Constituição Americana, né, e logo após a independência das 3 colônias, ela marca muito bem aquela concepção, né, dos primeiros dentro do estudo de direitos e garantias fundamentais, né, a primeira geração, ou a primeira dimensão dos direitos, é exatamente aqueles direitos de proteção do indivíduo em face do Estado. Né? Foi a primeira necessidade do constitucionalismo de constar nos textos constitucionais essa proteção do indivíduo em face do Estado. Caracterizando, assim, aquela ideia do Estado liberal, né? O Estado negativo, que não intervém, né? Na sociedade, de uma forma geral, para prever ou para garantir alguns direitos. Seria já a segunda dimensão, a geração dos direitos fundamentais, mais atrelada ao Estado social, ou aquele welfare states. Né? Aqui é importante registrarmos que as 10 primeiras emendas, né, que foram feitas na Constituição dos Estados Unidos, elas ficaram conhecidas, esse nome aqui é importante, deixa eu apagar aqui. Voltemos aqui só para fazer uma consideração que me permite afirmar que a letra A está correta. As 10 primeiras emendas da Constituição dos Estados Unidos, né, elas ficaram conhecidas como Bill of Rights, que é exatamente normas constitucionais que prevê os direitos do cidadão em face do Estado, no caráter liberal, nesse caráter negativo do Estado. Né? São direitos individuais, direitos, repito, do indivíduo em face do Estado, que não exigem nenhuma prestação, a princípio, positiva desse Estado. Então, a letra A, ela está correta, a questão perfeita, a classificação quanto à Constituição Brasileira de 88 e a Constituição Americana. Letra B, vamos na sequência aí analisar as demais assertivas, para a gente então verificar qual foi o erro das demais assertivas. A letra B diz o seguinte: a Constituição da República Federativa do Brasil, de 1988, é do tipo histórica. Aqui a gente já encontra, né, no primeiro aspecto aí, um erro. Né? Vamos ver que aqui, quanto ao modo de elaboração, uma Constituição, ela pode ser histórica ou ela pode ser dogmática. Uma Constituição histórica é aquela formada paulatinamente, né, num lento processo de formação, que inclui textos e, sobretudo, costumes, jurisprudências, precedentes jurisdicionais. Né? Não é o caso da Constituição de 88. A nossa Constituição é uma Constituição dogmática, sistematizada, né? E escrita, que vai organizar aqueles elementos estruturais do Estado. Então, o primeiro erro da assertiva é essa, ao afirmar que a Constituição de 88 ela é uma Constituição do tipo histórica, não é. Quanto ao modo de elaboração, a nossa Constituição ela é dogmática. O que mais? Rígida, está correto? Vimos isso aqui. Outorgada, jamais, né? Quanto à origem, uma Constituição pode ser outorgada, imposta unilateralmente, né, de forma autoritária, ou não. A Constituição ela pode ser promulgada. Obviamente, a Constituição de 88 é uma Constituição promulgada, democrática. Né? O Ulisses Guimarães, inclusive, carinhosamente apelidava a nossa Constituição de Constituição Cidadã. Ela foi promulgada dia 5 de outubro de 88. E vejam que não é o caso dessa Constituição, embora já tivemos 3 Constituições brasileiras que, quanto à origem, foram outorgadas. Quais sejam? A Constituição de 1824, a Constituição de 1937, né, fortemente influenciado pelo fascismo, de Getúlio Vargas, e a Constituição de 67, do período do regime militar. Então, também está falsa essa afirmação. E vejam, na parte final, a letra B diz assim: e a dos Estados Unidos é rígida, correto, e sintética. Correto, né? O erro aí é quanto ao fato de classificar a nossa Constituição histórica e outorgada. Ao contrário, ela é dogmática e democrática, né, ou promulgada. Falsa a letra B de bola. Letra C. A Constituição dos Estados Unidos,
a Constituição dos Estados Unidos é do tipo consuetudinária, né? Ou do tipo não escrita? Não, é uma Constituição escrita, tá errado. Flexível? Também não. É uma Constituição rígida, cujo procedimento de alteração é mais dificultoso, como já vimos aqui. Então, falsa essas duas classificações. Parte final. E a da República Federativa do Brasil, de 1988, é escrita, correto, rígida, correto, e detalhista, correto. Detalhista aí como sinônimo de analítica, tá? Mas a primeira parte da assertiva torna a letra C falsa. Letra D. A Constituição dos Estados Unidos é analítica, errado. Ela é concisa. Rígida, correto. E da República Federativa de 88 é histórica, falsa, né? Ela é dogmática. E consuetudinária também não. Não é esse lento processo de formação. Se sistematiza em um único documento formal e solene. Então, a nossa Constituição é uma Constituição escrita e não consuetudinária. Falso, portanto, também a letra D. Por fim, a letra E diz o seguinte: a Constituição da República Federativa do Brasil, de 1988, é democrática, verdadeiro, promulgada, verdadeira, flexível, errado, rígida, lembrando ainda que é a rigidez constitucional um dos pressupostos importantíssimos para o controle de constitucionalidade, né? Vejam que numa Constituição flexível, sequer há que se falar em controle de constitucionalidade, é necessário essa rigidez constitucional para que a gente possa, então, né, fundamentar e construir todos os sistemas de controle de constitucionalidade. E mais, segue o texto dizendo que a nossa Constituição e a dos Estados Unidos é rígida, correto, sintética, correto, e democrática, correto, né? Mas, por alguns errinhos aí, a letra E, né, por falar que a nossa Constituição é flexível, está também errada. Logo, questão 1, o gabarito correto era a letra A. Questão fácil para candidato da Receita Federal, né? Aqui sem maiores dificuldades, já era um tema bastante explorado. Próxima questão, questão número 2. Vamos lá, na tela aí pra gente. Uma questão de controle de constitucionalidade, né? Como não poderia deixar de ter. Dificilmente as provas da ESAF, né, de direito constitucional, não tem uma ou mais questões sobre controle de constitucionalidade. Já também era esperado alguma questãozinha sobre esse tema. Essa questão eu já considero ela um nível médio a difícil, principalmente em relação aí a algumas datas, né? Então é uma questão um pouquinho mais trabalhosa. Mas vamos lá. A questão 2 diz o seguinte: o controle de constitucionalidade das leis é um dos mais importantes instrumentos da manutenção da supremacia da Constituição. Por essa razão, é adotado com algumas variações, pela grande maioria dos países democráticos. Com relação ao controle de constitucionalidade, pode-se afirmar que, letra A, o controle difuso caracteriza-se por possibilitar a um número amplo de interessados impugnar a constitucionalidade de uma norma perante um único tribunal. É exatamente o contrário, né? O controle difuso, também chamado controle incidental, do caso concreto, permite que a impugnação de constitucionalidade de lei ou ato normativo seja feito perante um juiz, um tribunal ou as cortes, né, supremas. Ele é difundido, ou seja, em cada caso concreto. Embora, como causa de pedir incidentalmente, é possível, né, impugnar ou alegar inconstitucionalidade. O que afirma a letra A é em relação ao controle concentrado, né? Ou seja, ao controle em abstrato. Aí sim, eu tenho um grupo seleto daqueles que podem ajuizar as ações de controle concentrado e perante um único tribunal, que seria o Supremo Tribunal Federal, tendo por parâmetro a Constituição Federal, ou os tribunais de justiça, se o meu parâmetro for a Constituição Estadual, né? O controle difuso, qualquer juiz ou tribunal pode incidentalmente fazer o controle de constitucionalidade. Okay? Ela pode ser alegada no caso concreto, né, incidentalmente, e ser feita por qualquer juízo ou tribunal. Então está falsa a letra A. Letra B. O controle abstrato permite que um grupo restrito de pessoas impugne uma determinada norma, desde que fundamentado em um caso concreto perante qualquer tribunal. Então veja,
de fatos legitimados do controle abstrato estão no artigo 103 da Constituição Federal. Mas, né, então eu tenho aqueles que podem deflagrar, dar início a esse controle abstrato, mas desde que fundamentado em um caso concreto, completamente errado. Né? O caso concreto caracteriza o controle o quê? Difuso, né? E não o controle em abstrato. O controle em abstrato, como o próprio nome diz, né, ele analisa a lei ou o ato normativo em abstrato. Né? Aí eu tenho aquele controle, então, concentrado, ou ainda chamado, né, do modelo austríaco de controle de constitucionalidade. Então, a letra B também está errado por conta dessa expressão, fundamentada em caso concreto. Se é fundamentada em caso concreto, o controle é difuso e não abstrato. Falsa, letra B. Letra C. O controle concentrado decorre da construção normativa de Hans Kelsen e a primeira Constituição a incorporá-lo foi a Constituição Alemã de 1919, também conhecida como Constituição de Weimar. Errado essa questão. Vejam só, a primeira parte está correta, quando diz assim, o controle concentrado decorre da construção normativa de Kelsen, né, jurista austríaco, por todos nós conhecidos, mas a primeira Constituição a utilizar o controle concentrado, essa construção de Kelsen, foi a Constituição Austríaca de 1920. O erro, então, está na segunda parte da letra C. Vejam só. Aqui, então, a primeira Constituição a utilizar, né, da construção de Kelsen foi a Constituição Austríaca de 1920 e não a Constituição de Weimar, como aí mencionado. Tá? Vejam que a criação do Tribunal Constitucional Alemão é só na década de 60, em 1950, né? Quando começa-se, então, de forma efetiva, né, e em maior escala, o uso desse modelo, né, do controle de constitucionalidade, que é o controle concentrado em abstrato. Por isso que o controle concentrado também é chamado de modelo austríaco, exatamente porque pensado por Kelsen, né, jurista austríaco, e adotado pela primeira vez na Constituição de 1920. Então, o erro está na segunda parte da letra C. Portanto, também errada a letra C. Vejam, então, agora a letra D. O Brasil adota o controle difuso e o abstrato desde a Constituição de 1891, a Constituição Republicana. Está errado, né, isso aqui. De fato, podemos dizer que sim, o controle difuso, ele foi adotado nas Constituições brasileiras pela primeira vez na Constituição Republicana, que é a Constituição de 1891. Até aqui, a primeira fase da assertiva, né, a primeira parte, ela está correta. No entanto, o controle abstrato não foi na Constituição Republicana, né? Controle abstrato. Então, vejam só, o difuso está correto na Constituição de 1891, né? Fortemente influenciada pelo direito norte-americano, né? E aqui ainda, né, o Rui Barbosa, muito influenciado pelo direito americano, traz aí o controle difuso, que é também chamado de direito ou controle, né? Já o controle difuso, o controle norte-americano. Está correta essa primeira parte. Já o controle abstrato, ele só vai aparecer nas Constituições brasileiras primeiro, na Constituição de 1994, em que a gente tem a previsão da ação direta de inconstitucionalidade interventiva. Então, em 1934, na Constituição, né, de 1934, a gente tem a ADI interventiva. Primeira ação no controle concentrado do abstrato de constitucionalidade. Mas, efetivamente, é apenas na Constituição de 1946, com a emenda constitucional número 16 de 1965, que a gente tem a previsão da ADI genérica. Então, vejam, o controle abstrato, o concentrado de constitucionalidade, ele surge
na Constituição de 34 com a lei interventiva ou apenas na Constituição de 46 com a emenda 1665, e aí sim a gente tem toda a formatação da ação direta de inconstitucionalidade genérica, né, da ADI. O que torna, portanto, falsa a letra D de dado. Ok? Passemos então para a letra E, que diz o seguinte: o controle difuso é fruto de construção jurisprudencial da Suprema Corte dos Estados Unidos, embora alguns autores defendam que decisões anteriores já indicavam a possibilidade de o judiciário declarar uma norma contrária à Constituição. Verdadeiro, perfeito, né? O controle difuso, também chamado modelo norte-americano, é uma construção jurisprudencial da Suprema Corte americana, mais especificamente com o caso paradigmático, que todos nós sabemos, né? Que foi o caso Marbury vs. Madison, em que o juiz Marshall, né, decide de forma difusa, incidentalmente, né, o controle ou a impugnação de inconstitucionalidade, caso esse, né, precedente, um caso paradigmático da Suprema Corte Americana de 1803. E daí toda essa construção jurisprudencial da Suprema Corte Americana, né? A segunda parte também está correta. Alguns doutrinadores vão citar alguns precedentes, alguns casos que antecederam Marbury vs. Madison, mas esse, né, é o nosso ponto de partida, é de fato, né, o paradigma no modelo norte-americano. Então a resposta correta é a letra E, está perfeita, ainda que por exclusão também todas as demais alternativas estão equivocadas. Ok? Bom, essa questão já era um pouco mais, né, exigia-se um pouco mais do candidato. Passemos para a próxima questão, questão número 3. Vejam só. Questão número 3 diz o seguinte: assinale a opção correta. Vejam aí, mais uma questão sobre o controle de constitucionalidade, né? Letra A dispõe: o controle de constitucionalidade concentrado, abstrato, né, são sinônimos, pode ser deflagrado mediante o ajuizamento da ação direta de inconstitucionalidade perante o STF, o STJ ou qualquer um dos tribunais de justiça dos estados? Errado. Tá? Se o controle é concentrado, né, ele só pode ser através do ajuizamento da ADI perante o STF, como já mencionamos aqui, se o meu parâmetro é a Constituição Federal, ou perante os tribunais de justiça, TJ, se o nosso parâmetro no controle de constitucionalidade é a Constituição estadual, né? Concentra-se no STF ou os tribunais de justiça no âmbito estadual. Não se admite esse controle, então, como afirmado aí na letra A, perante STJ e quaisquer outros tribunais, né? Aí nós teríamos então um controle difuso. Então está errada a letra A. Letra B. Comporta exceções à regra geral de que a declaração judicial de inconstitucionalidade de um ato normativo, a decisão, tem efeitos ex tunc. Então vejam só, a letra B está me dizendo que a declaração de inconstitucionalidade, ela opera, em regra, efeitos ex tunc. Ou seja, os efeitos são retroativos. Quando uma lei ou ato normativo é declarado inconstitucional, a sua inconstitucionalidade é desde a promulgação e publicação. Algo que é inconstitucional não torna, sempre foi inconstitucional. Então, os efeitos, em regra, são ex tunc. Correto. Mas observem que eu uso aqui a expressão em regra, e é o que é afirmado na letra B, comporta exceção. E essa exceção é exatamente a modulação de efeitos, previstas no artigo 27 da Lei 9868 de 99. Em casos, né, vejam só, notem aí, tomem nota da modulação dos efeitos previstos no artigo 27 da Lei 9868 de 1999. Em casos de segurança jurídica ou relevante interesse social,
o Supremo Tribunal Federal, por maioria de 2/3 dos seus membros, pode modular os efeitos da decisão. Ou seja, tornar o efeito ex tunc em efeito ex nunc. Ou ainda, né, projetar um efeito progressivo, né, demarcar o tempo para que seja reconhecida essa inconstitucionalidade. É exatamente essa modulação dos efeitos, tornando, né, marcando um lapso temporal no tempo para que seja reconhecida aquela inconstitucionalidade e não desde a origem, ou ainda tornando o efeito ex tunc em efeito ex nunc. Vamos repetir aqui. Quais são os requisitos? 2, eu tenho que ter, né, relevante interesse público, ou interesse, matéria de segurança, jurídica, ou relevante interesse social. E para que o efeito seja modulado, já que o efeito ex tunc é a regra, eu preciso de 2/3 dos membros do Supremo Tribunal Federal. Ou seja, é necessário 8 ministros para essa modulação. Trouxe aqui para vocês o artigo 27 da Lei 9868, para a gente então conferir, né, essa exceção, que é a modulação dos efeitos no controle de constitucionalidade, na ação direta, né, de inconstitucionalidade, e para então a gente trazer ele aqui na tela. Vejam só. Artigo 27. Ao declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo e tendo em vista razões de segurança jurídica e excepcional interesse social, poderá o Supremo Tribunal Federal, por maioria de 2/3 de seus membros, restringir os efeitos daquela declaração ou decidir que ela só tenha eficácia a partir de seu trânsito em julgado ou de outro momento a que venha a ser fixado. Tá? Então, essa aí é a fundamentação que torna corretíssima a assertiva da letra B. Aproveitando, né, ainda aí a oportunidade e o tema, né, trago ainda para vocês aqui a ementa do HC, do habeas corpus 70.514, em que a gente consegue, né, claramente perceber essa modulação dos efeitos. Nesse HC 70.514, discutia-se a inconstitucionalidade do prazo em dobro que a Defensoria Pública tem para recorrer. Né? E aí vejam que o Supremo Tribunal Federal, influenciado por aquela concepção da Corte Constitucional Alemã, da chamada inconstitucionalidade progressiva, e é isso, né, que futuramente torna-se lei, mas influenciado o STF pela Corte Constitucional Alemã, cria-se então essa possibilidade, né, da inconstitucionalidade progressiva, ou ainda a chamada, né, norma ainda, ou lei, norma ou ainda lei ainda constitucional, lei ainda constitucional. Nesse HC, nesse habeas corpus, vejam que, né, reconheceu a inconstitucionalidade, mas ela ainda é constitucional até que a Defensoria Pública se estruture de maneira que não necessário mais se faça, né, a previsão de prazos em dobro para recorrer. Confiram aí, né, essa modulação e um exemplo prático em que o STF assim agiu na ementa desse HC que segue aí na tela. Vejam só. Depois vocês podem buscar isso aí, né, o inteiro teor no site do STF, mas destacaria essa parte aí em vermelho, que é exatamente, né, a modulação dos efeitos. Vejam só, não é de ser reconhecida a inconstitucionalidade do artigo 5º, do parágrafo 5º, do artigo 1º da Lei 1060 de 1950, acrescentado pela Lei 7871 de 89. Aqui é o ponto mais importante, né? No ponto em que se confere prazo em dobro para recurso às defensorias públicas, ao menos até que sua organização nos estados alcance o nível de organização do respectivo Ministério Público, que é parte adversa como órgão de acusação no processo da ação penal pública. Então, veja, declarou a inconstitucionalidade do prazo em dobro, né, mas é uma norma ainda constitucional até que as defensorias públicas estaduais tenham a mesma estrutura do Ministério Público Estadual. Então, é uma norma ainda constitucional, né? Não foi declarada a sua inconstitucionalidade
retroativa, né? O Supremo, então, incorpora, né, muito influenciado pela Corte Constitucional alemã. Bom, a letra B está correta, né? Fundamento aí, artigo 27 da Lei 9868. Voltemos aí às questões de prova. Deixa eu voltar aqui. Vamos lá, questão 3. Então, a letra C é o nosso gabarito, né? Letra C. A Comissão de Constituição e Justiça do Senado tem legitimidade para ajuizar ação direta de inconstitucionalidade? Errado. Os legitimados na propositura da ADI, né, genérica, também, bem como ação declaratória de constitucionalidade, ADC e ADPF, Arguição por Descumprimento de Preceitos Fundamentais, estão lá no artigo 103 da Constituição Federal. Aqui eu tenho os legitimados na propositura da ADI, ADC e ADPF, né? E dentre esses legitimados não se inclui, como afirmado aí na questão, a Comissão de Constituição e Justiça, CCJ do Senado. O que eu tenho é a mesa do Senado Federal. Quem pode propor um ADI, nesse caso, seria a mesa do Senado, e não a Comissão de Constituição e Justiça, essa comissão permanente que existe no Senado Federal. Portanto, letra C, incorreta. Letra D. O controle difuso foi introduzido no direito constitucional brasileiro com a Constituição de 1988? Falso. Como já vimos aqui, o controle difuso foi inserido no direito constitucional brasileiro na Constituição Republicana, a Constituição de 1891. Então, a letra D também está incorreta. Por fim, letra E. Nas decisões proferidas nas ações diretas de inconstitucionalidade, ao declarar a inconstitucionalidade de uma norma, o STF deve submeter sua decisão ao crivo do Senado Federal? Errado, né? Se pegarmos aí o artigo 102, parágrafo 2º da Constituição Federal, ele nos diz que no controle concentrado de constitucionalidade, as decisões, as ações que, né, formam esse controle, elas têm eficácia o quê? Erga omnes, contra todos e erga omnes. Então, os efeitos da decisão numa ADI, né, é erga omnes, já retira de órbita aquela lei ou ato normativo inconstitucional. O que a questão refere-se aqui é a possibilidade que o Senado Federal tem no controle difuso, de suspender a norma declarada inconstitucional de forma definitiva, né, pelo Supremo Tribunal Federal. Ou seja, essa possibilidade do Senado Federal suspender ato normativo declarado inconstitucional pelo STF, segundo o artigo 52, inciso 10 da Constituição Federal, só é válido, só há que se falar nessa suspensão pelo Senado de norma constitucional declarada inconstitucional, só é válida no controle difuso, né? Não há necessidade, não é cabível essa suspensão do controle concentrado, uma vez que os efeitos da decisão no controle concentrado, ele já é erga omnes, né? Então, também está incorreta a letra E. Ok? Fechamos aí a questão 3, aliás, isso, questão 3. Passemos então para a quarta questão. Quarta questão. Uma Assembleia Legislativa de um dos estados da Federação... Opa, deixa eu passar aqui. Vamos lá. Uma Assembleia Legislativa de um dos estados da Federação Brasileira acolheu proposta de um dos seus deputados e emendou a Constituição Estadual, estabelecendo que o governador do estado, na hipótese de viagem ao exterior, necessitaria de autorização prévia do Legislativo Estadual, sempre que esse deslocamento ao exterior ultrapassasse o prazo de 7 dias. Considerando o enunciado, assinale a opção correta. Letra A. A emenda implementada na Constituição Estadual é constitucional sob qualquer ponto de vista, inclusive porque, dentro da autonomia legislativa do Estado,
inclusive porque estaria dentro da autonomia legislativa do Estado, em alterar sua própria Constituição. Aqui nós temos, né, uma assertiva falsa. Falsa com base no princípio da simetria constitucional. Princípio da simetria constitucional. Né? A Constituição Estadual, ela, né, vejam que quando a nossa Constituição reconhece autonomia aos entes federados e autonomia aos estados, né, permitindo a eles a capacidade de se auto-organizarem, auto-legislarem e se auto-organizam através das constituições estaduais, poder constituinte derivado, decorrente, né? O Estado, ao elaborar sua Constituição Estadual, ele deve observar as normas da Constituição Federal e deve observar o princípio da simetria, ou princípio da simetria constitucional. E aqui, né, é importante, a gente vai ver nas assertivas seguintes, já adiantar que, segundo jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal, uma Constituição Estadual não pode ser mais rígida, né, do que uma norma da Constituição Federal. Então, veja, pelo princípio da simetria constitucional, não se admite alteração na Constituição Estadual mais rígida do que aquilo já previsto na Constituição Federal, que é exatamente o caso aí, desse caso hipotético trazido pela questão. A Constituição Federal, ela diz que a ausência do presidente da República é necessário autorização, né, do Congresso Nacional na sua ausência por mais de 10 dias. E aí vem uma Constituição Estadual e fala que essa autorização da Assembleia Legislativa seria necessário nas ausências, né, por período superior a 7 dias. Veja que ela está sendo mais rígida e, portanto, incompatível aí com o princípio da simetria constitucional. Então vejam, letra A, falsa. Letra B, a emenda é constitucional no âmbito da autonomia estadual. Entretanto, só pode ser considerada efetiva após a sanção do governador do Estado, considerando que sem ela o processo legislativo não se completa. Falso. Né? Já vimos que ela sequer é possível, por violar o princípio da simetria constitucional. Segundo, né, não há que se falar em sanção no caso de emenda. Vamos lembrar que não há, definitivamente, né, não há sanção presidencial nas emendas da Constituição, tampouco sanção do governador numa emenda à Constituição Estadual. Né? Uma vez aprovada em 2 turnos, né, na Casa Legislativa, ela já vai para a terceira e última fase do processo legislativo, né, que seria a fase complementar, que inclui a promulgação e a publicação. Não tenho sanção no processo de PEC, seja a Constituição Estadual ou a Constituição Estadual, como é o caso, o que torna a letra B também incorreta. Letra C. A emenda é inconstitucional porque a proposta de emenda não poderia ser de autoria do deputado, e sim do governador, na medida em que se trata de tema que diz respeito a essa autoridade. Falsa, sem fundamento nenhum, essa assertiva, né, completamente equivocada. Não há fundamento aí. Letra D. A emenda é inconstitucional. Correto. Agora vamos ver se a justificativa também está correta. É inconstitucional por quê? Contraria o princípio da simetria constitucional, estabelecendo norma mais rígida do que aquela que a Constituição Federal estabelece para o presidente da República em casos de viagem ao exterior. Né? Exatamente o que eu disse aqui. A norma estabelecida é mais rígida do que aquela da Constituição Federal, em que existe a autorização, né, apenas após 10 dias, a ausência por um período superior, né, desculpem, faço aqui a correção, período superior a 15 dias, né, em que é exigida aí a autorização. Né? No caso da Constituição Federal, corrigindo a primeira colocação que eu fiz, essa exigência é para período superior a 15 dias. E vejam que a Constituição Estadual, ela fala então, nessa emenda, proporia a respectiva autorização por período superior a 7 dias. Nesse sentido, de trazer aqui a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, trouxe aí para vocês a emenda da ADI 678 do Rio de Janeiro, né, de relatoria do ministro Carlos Veloso. Vejam só, essa emenda vai dizer exatamente
a questão da inconstitucionalidade de uma norma mais rígida na Constituição Estadual do que aquela estabelecida na Constituição Federal. Então vamos lá no ponto 1. Extensibilidade do modelo federal, artigo 49, inciso 3º, aos Estados-membros. A autorização prévia da Assembleia Legislativa para o governador e o vice-governador se ausentarem do território nacional será exigida se essa ausência exceder a 15 dias. Por isso a emenda é inconstitucional, porque a emenda na Constituição Estadual fala no prazo de 7 dias, mais rígida. Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente, reconhecendo a inconstitucionalidade da emenda à Constituição Estadual. Ok? Então, vejam que a letra D é a nossa resposta correta. Perfeita, né? Com base aí na jurisprudência do STF, na ação direta de inconstitucionalidade 678/Rio de Janeiro. Letra E, a emenda é inconstitucional, certo? Porque viola uma cláusula pétrea comum às constituições estaduais. A parte final, a fundamentação está errada, né? A ausência por mais de 15 dias que exige autorização não constitui cláusula pétrea. Então está equivocada a letra E, nosso gabarito. Então, D de dado. Ok? Próxima questão, questão número 5. Essa questão foi de lascar, né? De fato, dentre as 5 questões aí, eu reputo essa, embora fosse possível fazer por exclusão, ela cobrou artigos pouco conhecidos e estudados da Constituição, mas uma questão muito atual, tendo em vista o recente plebiscito do estado do Pará em relação ao desmembramento, né, do Pará nos 2 novos estados-membros, possíveis 2 novos estados-membros, que seriam Tapajós e Carajás, né, diz respeito à criação de novos estados. Mas vamos lá. A questão 5, então, dispõe: a Constituição Federal permite a criação de novos estados. No que diz respeito a esse tema, criação de estados, é correto afirmar. Antes da gente adentrar aí a análise, né, das assertivas, vamos fazer uma rápida revisão do artigo 18, parágrafo 3º da Constituição Federal. Artigo 18, parágrafo 3º da Constituição Federal. Esse artigo dispõe sobre as etapas na criação de estados-membros, seja por fusão, cisão, desmembramento, e lembrando ainda que o desmembramento pode ser desmembramento por anexação ou desmembramento por formação. Mas, se fôssemos, então, e iremos aqui esquematizar as etapas para a formação de novos estados-membros, nós teríamos, então, primeira etapa, a realização de plebiscito da população diretamente interessada. Seria importante ressaltar que o plebiscito, ele é condição prévia e prejudicial, à etapa seguinte. Ou seja, se a população diretamente interessada, envolvida, não for favorável à criação de um novo Estado e membro, sequer eu passo para as demais etapas, né? Fica aqui abortado o processo de criação de um novo Estado membro. Realização aí do plebiscito, né? Foi o que ocorreu bem recentemente aí no caso do Pará. E a maioria da população não foi favorável ao desmembramento do Estado do Pará. Muito bem, mas se favorável o plebiscito, a segunda etapa, implícita aí no texto constitucional, seria a apresentação de um projeto de lei para a criação desse novo Estado-membro. Muito cuidado aqui, projeto de lei complementar. Exige-se lei complementar. Não poderia ser por lei ordinária. Esse projeto, né, porque toda lei, antes de ser lei, um dia ela foi o projeto de lei, vai ser debatido e discutido no Congresso Nacional. Então, o projeto de lei complementar apresentado no âmbito federal. E aqui a gente insere a terceira etapa, que é a audiência ou a oitiva das Assembleias Legislativas. O artigo 48, inciso 6º da Constituição Federal, diz que compete ao Congresso Nacional ouvir a Assembleia Legislativa respectiva na criação de Estados-membros, né? A ideia aqui seria o seguinte: como o Congresso Nacional ele é bicameral, imagine um deputado
federal, um senador, queria votar esse projeto de lei para o desmembramento do estado do Pará. Às vezes um parlamentar lá do sul do país, que desconhece a realidade do Pará, que nunca foi no Pará, lhe falta subsídio para votar favorável ou contrário. A ideia aqui, né, é que então a Assembleia Legislativa, que é o poder legislativo estadual, possa subsidiar os parlamentares federais subsídios, exatamente para votar nesse projeto de lei. Né? Agora, essa oitiva Assembleia da Assembleia Legislativa manifesta por parecer. A Assembleia Legislativa vai dar um parecer que pode ser favorável ou desfavorável à criação dos estados. Né? O parecer não vincula. Né? Vejam que o parecer pode ser positivo e ainda assim não ser aprovado a lei complementar. Ou ao contrário, ele pode ser desfavorável e ser aprovada a lei complementar de criação desse novo estado. Né? Diferente do plebiscito, que é condição prejudicial à etapa seguinte, o parecer não, ele não é vinculativo. E quarta e última etapa aqui, eu teria então a lei complementar federal, uma vez que foi aprovada, né, no âmbito federal, perante o Congresso Nacional, criando esse novo estado membro. São essas as etapas de formação de estados. Visto isso, voltemos aí às assertivas da prova, para a gente identificar, então, o que está correto e o que estaria aí incorreto. A letra A diz assim: é vedada a União, direta ou indiretamente, assumir, em decorrência da criação, encargos referentes à despesa com pessoal inativo e com encargos e amortização da dívida interna ou externa da administração pública. Vejam só, a letra A está correta, é a literalidade do artigo 234 da Constituição Federal. Então, na verdade, quando a gente fala em formação de novos estados, eu tenho que analisar o artigo 18, parágrafo 3º, combinado com o artigo 234, combinado ainda com o artigo 235, todos da Constituição Federal. Né? Porque vejam que se criado o Estado, é necessário algumas normas para dizer como funcionará esse Estado, o poder legislativo desse Estado, o poder judiciário, enfim. Trouxe aqui para vocês um artigo 234. Por isso que eu disse que essa questão foi difícil. Porque a gente não tem o hábito de estudar no direito constitucional os artigos 234 e 235. Mas vejam que eles foram trazidos aí para a questão e a letra A está correta porque transcreve ipsis literis o artigo 234 da Constituição Federal, que está aí na tela. Vejam só aí, o artigo 18, que nós já esquematizamos, e o artigo 234, que é exatamente a assertiva da letra A, certo? Então, a letra A está correta. Vejam que, ainda sistematizando, né, a funcionamento do novo Estado membro, vem o artigo 235, que traz uma série de regrinhas. Né? Nos 10 primeiros anos da criação do Estado serão observadas as seguintes normas básicas. Aí vem uma série de normas contra a Assembleia Legislativa, né, o poder legislativo desse novo Estado, quanto ao chefe, o poder executivo, né, aí quando fala que o governo terá no máximo 10 secretarias, e quanto ao poder judiciário do Estado, funcionamento dos tribunais de justiça, enfim. Né, vejam que o artigo 235 ele é um artigo longo aí. Confiram depois com mais atenção. Mas aqui já é suficiente para a gente responder a nossa questão. Letra A sendo correta, vamos buscar o erro das demais assertivas. Letra B. O Congresso Nacional deve se manifestar através de lei ordinária, aprovando a proposta? Falso. Se manifesta através de lei complementar. Vimos aqui. A lei ordinária é a lei que cria municípios e não Estados-membros. Né? No caso de municípios, eles são criados por leis ordinárias, né, estaduais. Aqui, na criação de estados, eu falo em lei complementar federal. Então, a letra B está errada. Letra C. A população diretamente interessada deve se manifestar aprovando a proposição na hipótese de Assembleia Estadual discordar da proposta? Não, não existe essa previsão constitucional. A manifestação da população diretamente interessada é a primeira etapa, é o plebiscito, né, que não guarda nenhuma relação com a manifestação das assembleias legislativas. Não há necessidade da população manifestar novamente após esse parecer da Assembleia Legislativa. Letra C, portanto, também está errada. Letra D.
O Tribunal de Justiça do novo Estado poderá funcionar com desembargadores do Tribunal de Justiça limítrofes pelo prazo de 2 anos até que se organize o Tribunal do novo Estado. Falso, de acordo com o artigo 235 da Constituição Federal. E fala na formação de novos estados com um prazo de até 10 anos. Então a letra D está errada. E a letra E, assim dispõe. O primeiro governador do novo estado será indicado pelo presidente da República com mandato de no máximo 2 anos, prazo em que devem estar concluídas as primeiras eleições gerais estaduais. Falso também o artigo 235, o tempo todo usa a expressão o governador eleito, não fixa esse prazo de 2 anos, infundada a letra E, com base no artigo 235 da Constituição Federal. Então, repito, gabarito letra A. Próxima questão, passamos aí da metade. Questão número 6. Número 6. Bem tranquila essa aqui. Vejam só, uma questão sobre o Supremo Tribunal Federal. O STF é a mais alta corte de justiça do país. Composta por 11 ministros, tem sede em Brasília e jurisdição em todo o território nacional. Sobre o Supremo Tribunal Federal, é correto dizer que... Muito bem, letra A. Seus ministros serão escolhidos entre brasileiros natos, com mais de 35 e menos de 65 anos de idade, de notável saber jurídico e de reputação ilibada. Até aqui está correto. A indicação cabe ao presidente da República, que a submete à Câmara dos Deputados e em seguida ao Senado Federal? Falso. Sabemos que a sabatina é feita apenas pelo Senado Federal. O nome, indicado pelo presidente da República, preenchidos esses requisitos, é submetido à aprovação de maioria absoluta do Senado Federal. A sabatina não se faz como afirmado na letra A, não é submetido àquela indicação feita pelo presidente à Câmara dos Deputados. Portanto, a letra A está falsa. Letra B. Como instância máxima do Poder Judiciário brasileiro, somente tem competência originária? Claro que não. Falso. Aliás, toda questão que aparece somente, exclusivamente, em nenhuma hipótese, nunca, a gente tem que desconfiar. E aqui nós sabemos que os tribunais eles têm as competências originárias e as competências recursais. Não é somente a competência originária que compete ao Supremo Tribunal Federal. O STF, de acordo com o artigo 102 da Constituição Federal, tem a competência originária, artigo 102, inciso 1, competência recursal ordinária, o RO, que está no 102, inciso 2, e competência recursal extraordinária, o RE, e as hipóteses previstas no artigo 102, inciso 3º da Constituição Federal. Portanto, letra B também está errada. Letra C. Seus ministros gozam da garantia da vitaliciedade após 2 anos no exercício do cargo? Falso. A vitaliciedade é uma garantia a qual tem os ministros do Supremo Tribunal Federal desde a posse. Eu só falo em vitaliciedade após 2 anos de efetivo exercício do cargo no 1º grau de jurisdição, no ingresso. Sabemos que a forma de ingresso na magistratura, mediante concurso público, de provas e títulos, com a participação da OAB em todas as etapas, exigindo-se do bacharel 3 anos de atividade jurídica comprovada. Muito bem, fez concurso e ingressou, o estágio probatório do juiz no 1º grau é de 2 anos. Ao final desses 2 anos, que ele adquire a vitaliciedade. Ou seja, a garantia que ele tem de apenas perder o cargo mediante sentença judicial transitada em julgado. Então, no 1º grau, nos 2 primeiros anos, é possível o magistrado perder o cargo mediante decisão do respectivo tribunal, do tribunal ao qual ele está vinculado. Decisão de maioria absoluta do tribunal ao qual ele está vinculado. Uma vez vitalício, portanto, após os 2 anos de efetivo exercício, a perda do cargo, e é exatamente essa a garantia da vitaliciedade, é somente mediante sentença judicial transitada em julgado. Mas o artigo 95 da Constituição, quando traz a garantia da vitaliciedade, é muito claro em falar no 1º grau.
Porque em segunda instância, no segundo grau de jurisdição, como é o caso do STF, a vitaliciedade se dá na posse. E não há que se falar, então, nesses 2 primeiros anos de exercício no cargo. Letra C, errada. Letra D. Compete-lhe processar e julgar, originariamente, os governadores de estado nos crimes praticados após a posse. Cuidado com isso aqui. Quem processa e julga governador do estado que pratica crime comum é o STJ. Aqui nós estamos falando de uma competência originária do Superior Tribunal de Justiça. Vejam aí, artigo 105, inciso 1, a linha A da Constituição Federal. Compete ao STJ processar e julgar governadores de estado no caso de crime comum, e não ao Supremo Tribunal Federal, que só vai julgar, no caso de crimes comuns, autoridades da esfera federal, né? Então aqui a competência é do Superior Tribunal de Justiça, o que torna a letra D também falsa. Por fim, letra E, pode acatar o pedido de abertura de ação penal contra parlamentar sem a necessidade de autorização prévia da Câmara ou do Senado, bastando que, posteriormente, comunique a existência da ação à casa respectiva a que pertencer o parlamentar. Correto, né? A letra E da questão número 6 nos remete aí ao artigo 53, parágrafo 3º da Constituição Federal, né? Essa exigência de autorização prévia da Câmara ou do Senado, ela foi abolida, né, com a emenda constitucional número 35 de 2001. Aboliu essa exigência de prévia autorização da Casa Legislativa. Portanto, a letra E está correta, é o texto já atualizado, né, após a emenda 35 de 2001, do artigo 53, parágrafo 3º da Constituição Federal. Ok? Questão de número 7. Vamos lá. Aqui, dentro do Poder Executivo, algumas questões, né, sobre os órgãos de consulta do Presidente da República, o Conselho da República e o Conselho de Defesa Nacional. Essa questão, eu reputo ela difícil no seguinte sentido: também são artigos pouco explorados, pouco estudados pelos candidatos, né? Trata-se de uma questão de literalidade. Essa questão ela não exige aí conhecimento doutrinário, jurisprudencial, mas de artigos, né, às vezes pouco lembrados. E aí vejo que o ESAF vai exatamente, né, no ponto em que sabe que existe um estudo menor. Diz respeito, então, ao seguinte: o Conselho da República e o Conselho de Defesa Nacional são órgãos de consulta do Presidente da República. Ambos têm composição e atribuições previstas na Constituição Federal. Sobre eles, assinale a opção correta. Então vamos lá, fazer uma rápida revisão sobre o Conselho da República e o Conselho de Defesa Nacional. Lembrando aí que a gente está estudando, então, os artigos, né, 89 e 90 da Constituição Federal, que versam aí sobre esses conselhos. Quanto ao Conselho da República, né, ele é um órgão superior de consulta do Presidente da República, convocado e presidido pelo próprio Presidente da República. Então, quem pode convocar e quem preside o Conselho da República é o Presidente, tá? E na sua composição, nós temos o seguinte: de acordo com a Constituição Federal, o Conselho da República é composto pelo vice-presidente da República, presidente da Câmara dos Deputados, presidente do Senado Federal, ainda líderes da maioria e da minoria da Câmara dos Deputados, líderes da maioria e da minoria do Senado Federal. Depois, nós vamos ter aqui ainda ministro da Justiça e 6 cidadãos, que devem ser como aqueles cargos privativos de brasileiros natos, previstos no artigo 12, parágrafo 3º da Constituição, 6 cidadãos
que sejam brasileiros natos, sendo 2 desses cidadãos nomeados pelo presidente da República. 2 são escolhidos pela Câmara e 2 são escolhidos pelo Senado Federal para um mandato de 3 anos, vedada a recondução. Então é essa a composição do Conselho da República e mais, né, dentro das suas competências, que estão lá no artigo 90 da Constituição Federal, a gente tem 2 competências apenas: opinar no caso de intervenção federal, estado de defesa, estado de sítio, né, e a proteção ou a manutenção das instituições democráticas, né, a estabilidade das instituições democráticas. Era isso que você tinha que lembrar na hora da prova. Já o Conselho, né, de Defesa Nacional, então vejam só, o Conselho de Defesa Nacional ele tem composição diversa. Então registrem bem isso aí para a gente, de forma paralela, né, comparativa agora, estudarmos a composição do Conselho de Defesa Nacional, que é um conselho também convocado e presidido pelo presidente da República, sobretudo nos casos, né, nos assuntos relacionados à soberania nacional e à defesa do Estado. Na sua composição, nós vamos ter aqui presidente da República, que é quem preside, né? É composto ainda do vice-presidente da República, presidente da Câmara dos Deputados, presidente do Senado Federal. Depois nós temos aqui 4 ministros, tá? 4 ministros, que são os ministros ministro de Relações Exteriores, ministro da Justiça, ministro de Estado de Defesa, e ministro de Planejamento, ministro do Planejamento. Mas os comandantes do Exército, Marinha e Aeronáutica, tá? Então vejam só, ministro das Relações Exteriores, ministro da Justiça, ministro de Estado da Defesa, cargo privativo de brasileiro nato, nesse caso, ministro do Planejamento, comandantes mais alta patente do Exército, Marinha e Aeronáutica. Essa é a composição do Conselho de Defesa Nacional e vai ter suas competências previstas na Constituição. Visto isso, vamos analisar então as assertivas. Vejam só, vamos voltar lá para a questão. Letra A. Entre outros membros, o Conselho de Defesa Nacional é composto pelo vice-presidente da República, correto. Pelo presidente da Câmara dos Deputados, correto. Pelo presidente do Senado Federal, correto. Por 6 brasileiros natos, falso. Os 6 brasileiros natos compõem o Conselho da República e não o Conselho de Defesa Nacional, né? Indicados por 2 pela Câmara, 2 pelo Senado e 2 pelo presidente, que opina nas hipóteses de declaração de guerra e celebração de paz. Então, o que está errado aí é quando refere-se aos cidadãos que não compõem o Conselho de Defesa Nacional, certo? Então, falsa a letra A. Letra B. O Conselho da República opina sobre intervenção federal, estado de defesa, estado de sítio e sobre questões relevantes para a estabilidade das instituições democráticas. Até aqui, perfeito. Artigo 90 da Constituição. Bem como sobre o uso efetivo das áreas de faixa de fronteira. Falsa. Essa última parte, quem opina sobre o uso de faixa de fronteira não é o Conselho da República, e sim o Conselho de Defesa Nacional. Tá? Então está falsa por conta da parte final da letra B. Letra C. O Conselho da República é composto pelo vice-presidente da República, pelo presidente da Câmara dos Deputados, pelo presidente do Senado e pelo ministro da Justiça. Até aqui está correto, né? Não, desculpem, está tudo errado. É Conselho da República, não de Defesa Nacional. É composto pelo vice-presidente, correto, presidente da Câmara, correto. Não, ok, presidente do Senado, correto, e pelo ministro da Justiça, correto. Até aqui, correta a questão. E se incumbe de opinar nos casos de pedido de asilo formulado ao Brasil?
Falso. Não há tal previsão na Constituição Federal. Né? O Conselho da República ele opina sobre intervenção federal, estado de defesa, estado de sítio e estabilidade das instituições democráticas, apenas. Né? Essa previsão na sua competência não está na Constituição Federal. Então a letra C também está errada. Letra D de dado. O Conselho de Defesa Nacional é composto pelo vice-presidente da República, ok? Pelo presidente da Câmara, ok? Pelo presidente do Senado, ok? Pelo ministro da Justiça, ok? Pelo ministro do Estado de Defesa, certo? Entre outros, sim. E compete-lhe opinar sobre a declaração de guerra e celebração de paz, verdadeiro. Resposta correta, gabarito letra D de dado, de acordo com o artigo 91, inciso 2 da Constituição Federal. Letra E. Os membros do Conselho da República e do Conselho de Defesa Nacional são julgados em casos de prática de crime comum pelo Supremo Tribunal Federal? Falso. Os membros do Conselho da República e o Conselho de Defesa não têm foro por prerrogativa de função. Então, no artigo 102, inciso 1, né, da Constituição Federal, a linha A não refere-se aos membros do Conselho da República ou Conselho de Defesa Nacional. Eles não têm esse foro por prerrogativa nos casos de crime comum julgados pelo STF. Não é previsto isso na Constituição, portanto, a letra A também, a letra E também está errada. Ok? Avante, muita paciência, chegamos ao fim. Questão número 8. Questão de número 8. A questão de número 8, ela foi objeto de diversos recursos e recursos esses que foram acatados pela ESAF. Embora nós vamos comentar essa questão, ela foi anulada, né? Depois que saiu o gabarito definitivo, a gente nota então que a questão número 8 ela foi anulada. Por dois motivos principais. Primeiro, o edital referia-se no conteúdo programático, dentro do tema Funções Essenciais da Justiça, apenas ao Ministério Público. Então fazia menção à advocacia pública. Portanto, fora do edital, a matéria, ela foi, a banca, né, obviamente teria que anular. E o segundo motivo, a gente vai ver que a resposta correta aí, ela está correta, no entanto, incompleta, né? Foi outro fundamento que ensejou a anulação da questão. Mas eu acho que o principal motivo é exatamente porque o estudo, né, da advocacia pública, o estudo do artigo 131 e 132 da Constituição Federal não constava do edital, tá? Referia-se apenas ao Ministério Público. Mas vamos lá. Questão número 8. A Constituição de 1988 instituiu a Advocacia Geral da União como órgão de defesa judicial e extrajudicial da União. Sobre essa instituição, é correto afirmar que... Então, vamos lembrar que dentro, né, no capítulo das funções essenciais da Justiça, nós temos aí o Ministério Público, a Advocacia, né, Pública e Privada e a Defensoria Pública. Aqui trata em especial da AGU, né, responsável pela representação judicial e extrajudicial dos interesses da União. Ou seja, estão trabalhando, né, os artigos 131 e 132 da Constituição Federal. Vejam só. Letra A. Os membros das carreiras que a integram gozam da prerrogativa constitucional da inamovibilidade? Falso, né? A inamovibilidade é uma garantia prevista, por exemplo, para os magistrados, mas ela não se estende aos membros das carreiras da AGU, né? Então, não há aqui a garantia da inamovibilidade, portanto, a letra A está errada. Letra B. As procuradorias de Estado devem seguir a orientação normativa do advogado-geral da União? Falso. Não há qualquer vinculação das procuradorias estaduais com a AGU, né? São independentes e autônomos. As procuradorias estaduais não se vinculam à Advocacia Geral da União, né? Está falso a letra B, de acordo com o artigo 132 da Constituição Federal. Letra C. O advogado-geral da União é cargo de livre nomeação do presidente da República, ok, atendendo aos requisitos de notável saber jurídico, reputação ilibada? Verdadeiro, né? De acordo com o artigo 131, parágrafo 1º.
Vejam que a letra C está correta, ele é livremente nomeado pelo presidente da República, né, tem status de ministro de Estado, inclusive, tem que ter notável saber jurídico, reputação ilibada em mais de 35 anos. E vejam que aí a letra C não fez referência à idade mínima, então ela está correta, no entanto incompleta, né, mas é o nosso gabarito, a letra C está correta, embora, como eu já disse, essa questão tenha sido anulada. Letra D de dado. A Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional é responsável pela representação judicial das autarquias e fundações públicas federais? Falso. Segundo o artigo 131, parágrafo 3º da Constituição, quem faz a representação judicial das autarquias e fundações públicas federais é a Procuradoria Federal, né? Vamos lembrar que a AGU, ela se organiza em diversas carreiras, né? A Advocacia Geral da União tem os advogados da União, presentes, por exemplo, nas consultorias jurídicas, dos ministérios, dos órgãos que integram a União. Tem a Procuradoria Federal, que é exatamente responsável pela representação judicial de autarquias e fundações federais. E ainda tem a PGFN, né? PGFN, Procuradoria Geral da Fazenda Nacional. No caso, os procuradores da Fazenda representam a União, né, no exercício ou na execução de dívida ativa de créditos tributários, de natureza tributária, né, dívida ativa de natureza tributária. E vejam que a letra D não refere-se a isso, e sim uma responsabilidade ou uma competência da Procuradoria Federal. Letra D também está falsa. Letra E. Antes de sua posse, o advogado-geral é sabatinado pelo Senado Federal? Falso. Não há sabatina para o AGU, né? Ele é livremente nomeado pelo presidente da República, consoante o artigo 131, parágrafo 1º. Falso, portanto, a letra D, a letra E, nossa resposta seria C de casa. Questão de número 9. Passemos aí para a penúltima questão. Na tela para vocês. O presidente, o vice-presidente e o relator de uma comissão parlamentar de inquérito, após minuciosa análise de documentos referentes a um dos investigados, decidiram, por unanimidade, determinar, com a finalidade de aprofundar a investigação, a quebra do sigilo bancário e fiscal desse investigado. A decisão unânime e fundamentada dos três. Portanto, vejam só, essa decisão foi apenas o presidente, vice-presidente e relator da CPI. Vejam só, letra A, legal somente no que diz respeito ao sigilo bancário, né? A letra A, ela está falsa. Por quê? As comissões parlamentares de inquérito, elas podem determinar, desde que fundamentado e por maioria dos seus membros, tanto a quebra do sigilo bancário, quanto do sigilo fiscal, quanto do sigilo telefônico, né? Então, essa quebra ela é legal somente no que diz respeito ao sigilo bancário? Falso, porque também poderia ser no que diz respeito ao sigilo fiscal, como dito na questão. Quanto ao sigilo telefônico, aproveita a oportunidade para lembrar o seguinte: a CPI, essa é uma pegadinha clássica de concurso público, as CPIs podem determinar a quebra do sigilo telefônico, que é ter acesso às ligações feitas e recebidas pelo usuário, né, ou pelo investigado. O número para o qual ele ligou, de que número ele recebeu a ligação, quanto tempo durou a ligação, isso é quebra de sigilo telefônico permitida às CPIs em função dos poderes investigatórios que ela tem, segundo o artigo 58, parágrafo 3º da Constituição Federal. É diferente, muito diferente, da interceptação telefônica. A interceptação telefônica ela só é lícita e admissível se for precedida de ordem judicial. Eu preciso de ordem judicial na forma da Lei 9296 de 96, que é a Lei de Interceptação Telefônica, e mais, para investigação penal, instrução processual penal. Né? Então vejam, CPI jamais é ilícito, é inconstitucional, pode determinar a interceptação telefônica, mas pode determinar a quebra do sigilo telefônico. Só abrindo aqui um parênteses. Né? Então a letra A está errada, porque refere-se apenas ao sigilo bancário e pode ser determinada também a quebra do sigilo fiscal por CPI. Letra B de bola.
ilegal porque as decisões de CPI têm que ser tomadas pela maioria de seus membros, considerando o caráter colegiado da comissão, especialmente quando importem em quebra de sigilo bancário e fiscal. Correta a letra B. Aqui a questão, né, explorou o princípio da colegialidade das deliberações de CPIs. As decisões tomadas por CPIs, sobretudo quando, né, restringem direitos individuais, direitos fundamentais, devem ser colegiadas, né, tomadas pela maioria de seus membros, a maioria absoluta de seus membros. Então vejam que essa questão está correta, está perfeita, exatamente porque, falando que essa decisão ela foi ilegal, já que ela foi tomada apenas pelo presidente, vice-presidente e relator da CPI, e não pelo colégio, né, ou por membros que compõem aquela comissão parlamentar de inquérito. Nesse sentido, deixo aí registrado, né, para a conferência dos senhores depois, o mandado de segurança 24.817 e ainda um mandado de segurança número 23652, ambos de relatoria do ministro Celso de Mello, que eu trouxe para vocês, que trata exatamente desse aspecto, ou do princípio da colegialidade das decisões tomadas por CPIs. Vejam aí, no primeiro MS 24.817, está destacado em vermelho a necessidade de fundamentação do ato deliberativo, ele deve ser fundamentado no primeiro aspecto, e a previsão, né, a competência das CPIs por ter sido, pela Constituição, a ela conferida poderes investigatórios, determinar a quebra de sigilo. Pacífico isso na jurisprudência do STF. Destaco ainda nesse mandado de segurança o princípio da colegialidade, que vejam só, traduz-se em diretriz de fundamental importância na regência das deliberações tomada por qualquer comissão parlamentar de inquérito, notadamente quando esta, no desempenho de sua competência investigatória, ordena a adoção de medidas restritivas de direito, como foi o caso, quebra de sigilo bancário e fiscal, como aquelas que importem na revelação das operações financeiras ativas e passivas de qualquer pessoa. E ainda, no mesmo sentido, mandado de segurança 23652 do Distrito Federal, em que a gente tem consignado aí, né, essa necessidade de que a deliberação seja adequadamente fundamentada, vejam a parte em vermelho, e indique com apoio em base empírica e idônea a necessidade, né, de fazê-la. Vejam só, importante trecho esse aqui da ementa. O princípio constitucional da reserva de jurisdição, que incide sobre as hipóteses de busca domiciliar, interceptação telefônica e decretação de prisão, ressalvada a hipótese de flagrância penal, não se estende ao tema da quebra de sigilo, pois em tal matéria, e por efeito de expressa autorização dada pela própria Constituição, assiste competência à Comissão Parlamentar de Inquérito para decretar, sempre em ato necessariamente motivado, a excepcional ruptura dessa esfera de privacidade das pessoas. Ou seja, né, a questão foi no ponto aí de matéria já examinada pelo STF e a resposta é a letra B. A letra C dispõe: essa medida seria legal porque, considerando que a decisão foi unânime e fundamentada, além do que a Constituição autoriza esse tipo de procedimento, a Constituição não autoriza esse procedimento se não é colegiado. Falsa a letra C. Letra D. Ilegal porque CPI não tem competência para determinar quebra de sigilo bancário e fiscal? Errado. Acabamos de ver que ela tem competência expressa na Constituição para quebra de sigilo, desde que fundamentada e colegiada a decisão. Falso, letra D de dado. E letra E. Ilegal porque, em se tratando de ato da CPI, relativo à quebra de sigilo, tem que ser aprovado também pelo presidente do Congresso Nacional? Falso, né? Não há tal previsão na Constituição Federal.
portanto, a resposta é a letra B, embora trago aqui para vocês que a banca, a ESAF, também anulou a questão número 9. Né? Aqui, na minha opinião, não deveria ter sido anulada, a questão muito bem formulada, com base no mandado de segurança. Talvez ainda não vimos os fundamentos da ESAF. Acredito que por conta da letra C não está clara no seu texto quanto essa maioria do órgão colegiado. Né? Vejam que aí, aliás, a letra B, que é o nosso gabarito, fala da maioria de seus membros, mas sem detalhar. A resposta é a letra B, mas ela foi anulada pela ESAF. A questão está nula. Bom, última questão. Questão número 10. Também uma questão relativamente simples. Se você tinha fresco aí na memória, né? Os dispositivos do artigo 136 e 137 da Constituição Federal, que versam sobre a proteção do Estado, o Estado de defesa, o Estado de sítio. Né? Questão literal, mas de um tema também não muito adorado aí pelos estudantes, por isso recorrente em alguns concursos. Vamos lá. O Estado de sítio e o Estado de defesa são institutos previstos no texto constitucional de 88 e adotados em situações extremas. Sobre eles, é correto afirmar que cabe ao governador do Estado, com autorização da Assembleia Legislativa, decretar o estado de sítio no âmbito do Estado respectivo? Falso. Somente o presidente da República, por ser mais gravoso o estado de sítio e com base no artigo 84 da Constituição Federal, pode decretar estado de sítio. Então, a letra A está incorreta porque não compete ao governador do estado, de qualquer estado, determinar, né, ou decretar o estado de sítio. Essa é uma competência exclusiva do presidente da República, prevista aí no artigo 84, inciso 9 da Constituição Federal. Letra B. As imunidades de deputados ou senadores subsistirão durante o estado de sítio, só podendo ser suspensas mediante o voto da maioria absoluta? Opa! Maioria de 2/3. Aqui está o erro da questão. A suspensão se faz por maioria de 2/3, né, da casa, nos casos de atos praticados fora do recinto do Congresso Nacional que sejam incompatíveis com a execução da medida. A letra B está errada, consoante artigo 53, parágrafo 3º da Constituição Federal, que exige para a suspensão, né, o quórum de 2/3 e não de maioria absoluta. Letra C. A decretação de estado de defesa e o pedido de autorização para decretação do estado de sítio são hipóteses previstas na Constituição para a convocação extraordinária do Congresso Nacional, pelo presidente do pelo presidente do Senado Federal. Correto. Tanto a decretação de estado de defesa quanto a autorização para estado de sítio, né, ensejam ou trazem a hipótese de convocação extraordinária do Congresso feita pelo presidente da República, ao teor do que está aí no artigo 57, parágrafo 6º da Constituição Federal. Então, a letra C está correta. Né? É o nosso gabarito. Letra C de casa. Letra D. Na vigência de estado de sítio, é suspenso qualquer procedimento em processo de cassação de deputado ou senador? Falso, não há tal previsão na Constituição Federal. As restrições estão, né, no artigo 139, no próprio artigo 136, 139, e não há essa restrição. A letra D está falsa. Por fim, letra E. O estado de defesa e o estado de sítio somente podem ser decretados após deliberação por maioria absoluta do Congresso Nacional. Aqui a questão trabalhou o artigo 136, parágrafo 4º e artigo 137. Vejam só, no estado de defesa, que é um procedimento menos grave,
né, o presidente da República primeiro decreta o estado de defesa e depois, posteriormente ao controle político do Congresso Nacional, depois é feito esse controle político. Já o estado de sítio, né, por ser mais gravoso, primeiro o presidente da República tem que ser autorizado pelo Congresso Nacional para depois decretar o estado de sítio. Então vejam, aqui ele primeiro decreta e esse ato deve ser referendado pelo Congresso, ao passo que no estado de sítio existe a prévia autorização para depois ter a decretação. Em suma, o controle é posterior, né, no estado de defesa e o controle político ele é anterior no estado de sítio. Né? E vejam que, por essa razão, então, a letra E, a última alternativa, ela está errada. Enfim, amigos, espero, né, ter podido ter, de alguma forma, esclarecido, elucidado aí as questões, acrescentado, né, o estudo de vocês. Nos encontramos aí numa próxima correção. Abraço a todos, bons estudos.